Amados irmãos, a paz do Senhor, este é o Leitura Bíblica Diária e aqui Pastor Gedeon Júnior. É uma alegria muito grande estarmos juntos, hoje na presença do Senhor. Estamos estudando Lamentações, capítulo 2, e hoje, depois de vermos quão doloroso foi para o povo de Israel esse momento, se no capítulo 1 as coisas não estavam boas, no capítulo 2 as coisas pioraram mais ainda. A descrição é de um momento assombroso de escuridão. Sim, Israel estava tateando no escuro. Israel não conseguia ver um palmo na frente deles de possibilidade, de grandiosidade, de mudança. O sol não brilhava. O sol não brilhava, não que ele não existisse, mas a imagem é exatamente essa, de uma nuvem que o Senhor fez cair sobre Israel, cobrindo absolutamente tudo. E eles ficaram como quem está tateando no escuro. Dos versículos 1 até o versículo 5, nós vimos o quanto o Senhor realmente estendeu sua mão contra Israel, destruindo cidades, destruindo campos, destruindo vilarejos, destruindo grandes fortalezas. Agora, quando a gente olha no versículo 6 e 7, aí a dor é muito grande para aquele povo. Olha o que diz o versículo 6, ele fez violência à tenda dele como um jardim. Destruiu seu lugar de reunião festiva. O Senhor fez com que fossem esquecidos em Sião a festa e o sábado. E na ferocidade da sua ira, ele rejeitou tanto o rei quanto o sacerdote. Aqui a descrição da penalidade imposta a Sião, ou seja, Jerusalém, é intensificada quando se concentra sobre o seu impacto sobre as instituições sagradas da cidade. Sim, o templo tinha caído. O templo tinha caído. Também foram alvos da sua ira. Todo o mundo espiritualmente desenvolvido. Ele fez violência, assim está no texto. Esse fazer violência se refere a ataques de Deus, simplesmente em razão de toda a perversidade que já existia dentro do templo e que continuou a existir. O termo sua tenda ocorre aqui como esse local aonde o Senhor tinha se revelado, como a própria residência do Senhor, ou seja, o templo do Senhor. O templo do Senhor. Bem, a destruição do templo teve consequências, sim, para os rituais que deveriam ser realizados. Teve consequências para as grandes festas e festivais. Teve consequência para o sábado semanal e teve consequência principalmente para os que trabalhavam no templo do Senhor. Tudo isso foi consequência do fato daquele povo brincar com a aliança de Deus. A ferocidade que aqui está, a indignação do Senhor, apresenta uma dimensão da ira muito forte, muito grande, que eles não estavam esperando, porque pensavam que em razão de terem o templo, nunca seriam rejeitados pelo Senhor. E o pior, rejeitados foram não somente os reis. Aqui diz que também rejeitado foi o sacerdote. Sim, o Senhor dispensou todos os serviços dos sacerdotes, porque houve no meio da classe sacerdotal o que nós chamamos de impureza. O rei é rejeitado em razão de toda a sua maldade, malignidade, mas que é acompanhada pelos sacerdotes. O versículo 7 diz que o Senhor rejeitou o seu altar. Ele rejeita o seu altar. Ele renega o seu santuário.
Ele entregou na mão do inimigo os muros dos palácios dela, e eles deram um grito na casa do Senhor como um dia de festa. Então, se você parar e pensar, o repúdio aqui descrito é um repúdio de quem já não olhava mais para sua casa com prazer, já não olhava para o seu templo com alegria, já não tinha nenhum culto que lhe pudesse chamar a atenção. Por quê? Porque o povo não o adorava mais de coração, mas somente de lábios. O povo não trazia mais ao Senhor as primícias, trazia o que sobrava. O povo, quando estava na casa do Senhor, sim, fingia estar servindo ao Senhor, mas infelizmente seu coração estava lá fora. O povo tinha coragem de estar num culto e do culto sair e imediatamente ter as mãos absolutamente cheias de sangue. Jeremias, Isaías, todos asseveraram. E a consequência foi simplesmente uns inimigos exultantes. Depois que quebraram tudo, levaram todas as riquezas do templo, exultarem dentro do templo pela sua captura, o que era inimaginável. Agora, quando você pega do versículo 8 até o versículo 10, a descrição é incrível, né? É a descrição do povo do Senhor. É a descrição de um povo que perde muros, de um povo que teve que engolir seus inimigos, de um povo que perde suas seguranças, de um povo que nas suas cidades não tem mais portões. Ou seja, a visão é extremamente dolorosa. Veja comigo. O Senhor determinou destruir o muro da filha de Sião. E ele estendeu o cordel, não impediu sua mão de engolir. Assim fez com que o antemuro e o muro lamentassem. Juntos eles definharam. Gente, os muros de Jerusalém sempre foram altíssimos, fortes, escandalosamente poderosos. E o que aconteceu de forma muito simples, tanto o antemuro quanto o muro caíram. Caíram porque a raiva do Senhor, ela foi extrema, a ira do Senhor foi extrema. Não tinha mais segurança para a cidade. Esse é o motivo pelo qual depois Neemias, lá do outro lado, em Suzã, ele vai chorar ao saber que os muros de Jerusalém estavam derribados, completamente rachados. Versículo 9 diz: seus portões afundaram no chão. Olha a violência dos babilônicos. Ele destruiu e quebrou suas barras. Seu rei, seus regentes estão entre as nações e não há mais instrução sacerdotal. Seus profetas também não se encontraram e não tiveram nenhuma visão do Senhor. Esse versículo, ele continua a elaborar a cena do versículo anterior, a dos muros, né? Seus portões, que antes forneciam a Jerusalém forte resistência para que o inimigo não entrasse na cidade, tiveram suas dobradiças removidas e agora estão no chão, entre escombros. O próprio Senhor destruiu as barras e derrubou os muros. Reis e regentes já não são mais protegidos pelo Senhor. E não há mais a instrução na lei, ou seja, na Torá. Porque quando tudo está no escuro, irmãos, ninguém mais vê, ninguém mais ouve, ninguém mais se levanta, ninguém mais tem o poder de se erguer. Tudo vira adversidade, aperto, contrariedade, crise. Tudo é impasse apuro.
tudo é provação, tudo é tribulação, agrura, irmão, agrura. E, obviamente, os obstáculos só se ampliam, os embaraços só crescem, os contratempos são maiores do que tudo. Eles estavam tateando no escuro. Essa é a qualquer dimensão. Nada de claridade, não se tinha mais instrução no tocante à lei, não se tinha mais ensino, não se tinha festa, não tinha graça, não tinha nada. E aqueles que poderiam trazer ainda uma palavra de conforto, de consolo, de esperança, de luz, seriam os profetas. Mas olha o que diz aqui: seus profetas também não encontraram qualquer visão do Senhor. Está tudo fechado. O céu está cerrado. Não há comunicação de Deus por intermédio dos profetas nesse momento. Deus já falou antes, não precisa falar agora não. Deus já tinha dito por intermédio de Jeremias, de Isaías, de todos os profetas, tudo que ia acontecer. Agora não adianta buscar profetas. Olha o versículo 10. Eles estão sentados no chão. Quem? Os anciãos. Sim, aqueles que deveriam estar dirigindo a cidade, aqueles que deveriam estar nas portas fazendo os negócios, cuidando do direito, dizendo o direito, fazendo com que a economia pujante andasse. E eles estão sentados. Por quê? Porque uma nuvem negra cai sobre a cidade e não tem o que fazer. Não tem mais o que fazer. Eles estão tateando no escuro. A única coisa é jogar sobre a cabeça, como diz o versículo 10, pó, e vestirem roupas de saco. Ou seja, se humilharem diante de Deus. Só que agora é muito tarde, né? Agora é muito tarde. Agora não adianta chorar, o leite já está derramado. Tanto que as jovens mulheres de Jerusalém curvam a cabeça até o chão. Por quê? Porque estão aflitas. Por quê? Porque estão desesperadas. Por quê? Porque foram abusadas, porque foram estupradas, porque foram violentadas. Irmãos, é muito difícil que aqui está. E isso nos faz não esquecer, irmãos, de algo que é extremamente simples. Extremamente simples. O mesmo Deus que ama é o Deus que repreende. O mesmo Deus que ama e avisa, ele avisa porque ele não quer que a sua ira venha. Mas a sua ira vem em razão da justiça dele. Ele não pode deixar de manifestar a sua ira. Se você parar e pensar, eu e você não somos consumidos pela ira do Senhor, porque a ira do Senhor já caiu sobre seu Filho na cruz do Calvário. Deus não pode chamar o mal de bem e o bem de mal, e ele odeia quem faz isso. Quem chama o mal de bem e o bem de mal, ele detesta. Então, não tem como deixar de vir a ira de Deus. Ela sempre vem sobre todos aqueles que estão em desobediência. Agora, Deus fala bem antes para que se arrependa e para que mude de comportamento, para que sua ira seja aplacada. Ou então, por grande misericórdia, não venha. Mas você já pensou que a ira do Senhor só não cai sobre nós porque já caiu sobre Cristo na cruz do Calvário? Você já pensou nisso? Você já pensou que a ira divina contra um pecado é um aspecto inescapável, inclusive no mundo em que nós vivemos, irmãos? Salmo 7, versículo 11 diz que Deus é justo juiz. Deus é justo juiz. E é Deus que reage com indignação. Indignação, se for necessário. Então, nós temos que entender, nós temos que compreender que, por ele ser justo, ele tem que punir o pecado, ele tem que punir o erro, ele tem que punir o pecador.
E ninguém pode escapar do princípio básico e fundamental da responsabilidade humana, ou seja, aquilo que o homem plantar, isto ele colherá. Se a gente planta iniquidade, a gente vai colher iniquidade. A realidade da ira de Deus, irmãos, descrita aqui no versículo 2, é uma realidade inescapável. Ela existe não é só no Antigo Testamento, não. Ela existe também no Novo Testamento. Leia depois Hebreus, capítulo 12, do versículo 5 a 11. Só que agora, no Novo Testamento, pelo menos em razão da ira de Deus ter caído sobre Cristo e a gente se esconder em Cristo e na cruz, pelo menos a ira agora que cai é um castigo de um Pai amoroso que quer nos corrigir. Creia nisso. Ele é Pai e nos corrige. Agora, quem não aceita a sua correção vai ser arrebentado. Irmãos, João 3:36, não é 3:16, é 36 diz: quem crê no Filho tem a vida eterna, mas quem não obedece ao Filho não verá a vida, e sobre ele vai permanecer a ira de Deus. O indivíduo brinca com o pecado, o indivíduo brinca com a maldade, o indivíduo brinca com o mal, pensando que nunca vai receber. Irmãos, quando a mão de Deus vem e a misericórdia se retira, olha como aconteceu com Israel. Olha como aconteceu com Israel. O abandono das coisas de Deus, do Senhor, das bênçãos de Deus, causam impactos reais, sim, destruição. É isso que causa. Agora, deixa eu lembrar uma coisa fundamental para todos que estão me ouvindo nesse dia tão bonito. Se você está me ouvindo de manhã, talvez você veja o sol. E o sol deve estar lindo, deve estar brilhando, deve ser um dia de um sol muito bonito. No Brasil, o sol brilha, e brilha de forma muito bonita. Quando todos esses fatos aqui são descritos no capítulo 2, você pode ver que a consequência é você ficar praticamente paralisado, porque você está tateando no escuro. Deus, com a sua ira, passou como rolo compressor, utilizando a Babilônia. E olha que o nome da Babilônia não aparece aqui em nenhum momento. Se fala de Deus e da sua ira e da sua santa ira. E com justiça ele faz, nós veremos isso amanhã. Porque há também o reconhecimento do pecado aqui no capítulo 2. Eu espero que, se alguém no meio de nós está passando por um momento tão difícil como esse, e está sentindo que está tateando no escuro, está sentindo que o momento é perigoso, o momento é escorregadio, você não consegue ver a luz do sol de tanta dificuldade que está sobre sua cabeça, e eu tenho uma palavra boa para você. O sol existe. A nuvem é que está cobrindo o sol, mas o sol existe. Se você e eu essa manhã reconhecermos nossos erros e nos voltarmos para o Senhor, a ira do Senhor ainda não caiu sobre esta nova geração como já caiu sobre Israel. Jesus veio no momento mais difícil da história humana inaugurar um novo momento da história humana. Ele trouxe o que nós chamamos de nova aliança. E o cálice da ira de Deus ainda não caiu, ele está sendo seguro, ele está sendo enchido, ele está enchendo ano a ano, dia a dia, hora a hora. E a palavra de Deus diz que todo aquele que crê no Senhor será salvo do dia da ira de Deus, do derramar do cálice da ira de Deus. Então,
Deixa eu te falar algo bonito. O sol existe e brilha, independente das nuvens que estão atravessando, talvez, na sua vida essa manhã. Se você entregar teu coração ao Senhor, crer nele de toda a tua alma e se arrepender dos seus pecados, a nuvem da ira de Deus se retira e você vai voltar a ver o sol e vai parar de tatear no escuro, de estar no escuro tentando andar. Pare e pense, raciocine, reflita. Você não precisa estar num quarto escuro tentando viver. A tua existência não precisa estar fechada, sem luz nenhuma, e você tateando e caindo um buraco após o outro. E aí quebrando a perna, quebrando o braço, quebrando os ossos, quebrando o fêmur. Você não precisa na tua existência estar nisso. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o demais ele tudo fará. Creia, se arrependa, porque o sol da justiça brilhará de forma intensa. E essa nuvem da ira de Deus, ela sairá e você voltará a ver com muita clareza. Pastor, mas aqui não diz no texto que eles se arrependeram, que eles colocaram pano de saco, que eles simplesmente se vestiram de forma conivente a quem está arrependido, colocaram cinzas na cabeça como um meio de arrependimento. Pois é, né, irmãos? Já era tarde demais. Já era tarde demais. As chances de arrependimento para evitar o rolo compressor da ira de Deus foi dada na época de todos os profetas. Isaías, Jeremias, Joel, Oséias. O pessoal do norte não ouviu? Acabou. O pessoal do sul não ouviu? Acabou. O do norte caiu na mão dos assírios. E do sul, na mão dos babilônicos. Agora o que resta? Lamentar. Não murmurar, mas lamentar. Cena difícil, né? Cena difícil. Que o Senhor te abençoe essa manhã, que o Senhor esteja contigo e te dê um dia maravilhoso. É o que nós esperamos. Um grande beijo e a paz do Senhor.